Fala, torcedor tricolor! Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Fala, torcedor tricolor! Hoje não é dia de falar de jogo nem de reforço. Hoje é dia de falar de um ex-jogador que vestiu a camisa do nosso São Paulo, que chegou a empolgar em alguns momentos, mas que agora está nas páginas policiais. Isso mesmo! Thiago Carleto, aquele lateral esquerdo que chegou cheio de moral, lá em 2013 foi preso, gente. Isso mesmo! Preso! Por dívida de pensão alimentícia. E o torcedor que lembra daquele canhão de pé esquerdo tá, no mínimo, chocado com o que virou a vida desse cara. Thiago Carleto foi detido nesta sexta-feira, dia 13 de junho de 2025, em São José, Santa Catarina. A ordem partiu da justiça por uma dívida de pensão que ultrapassava 291 mil reais. Sim, quase 300 mil reais! Uma quantia absurda! E isso mostra que não é coisa de agora, não. Ele vinha acumulando essa dívida há meses, talvez anos. E aí, meu amigo, quando a conta chega, não tem chute forte que resolva? A juíza do caso, Suzana Pereira da Silva, determinou a prisão preventiva. A regra é clara: dívida de pensão é caso de cadeia. Se não paga, vai preso. E é exatamente o que aconteceu. Carleto foi levado pela Polícia Civil e até o momento permanece detido. Isso gera um impacto imenso não só na vida pessoal dele, mas também na imagem de quem já teve o privilégio de vestir o manto do tricolor. E olha que Carleto não é qualquer um. O cara foi revelado no Santos, passou pelo Valência, Atlético PR, Coritiba, Botafogo e, claro, nosso São Paulo. No tricolor teve momentos importantes, principalmente em 2013 e 2014. Era aquele lateral com um dos chutes mais potentes do país. A bola saía como um foguete do pé dele. Mas fora de campo, as coisas nem sempre foram tranquilas. Na época em que chegou ao Morumbi, muita gente apostava que ele seria o titular absoluto, e em alguns momentos até parecia. Mas com o tempo, lesões, instabilidade e questões extracampo foram minando o espaço dele. Foi perdendo espaço, indo para empréstimos, rodando o país, e agora está nessa situação que ninguém gostaria de ver. O que mais choca, na verdade, é ver como um jogador profissional, que passou por grandes clubes, que teve salários altos, chega a esse ponto. Como é que alguém deixa acumular quase 300 mil reais em dívida de pensão? Isso não é só desorganização, é irresponsabilidade com os próprios filhos. E aí, gente, não tem torcida, não tem camisa, não tem história que defenda. É mais. A ex-esposa dele, Fernanda Alves, com quem tem 2 filhos, já vinha cobrando esse valor há um bom tempo. Nada foi resolvido. Nenhum acordo, nenhuma negociação, nada. A justiça tentou, chamou, notificou, mas como nada foi feito, veio o pedido de prisão e foi cumprido. A polícia agiu de forma correta e dentro da lei, e agora ele vai ter que resolver isso com o juiz. O caso de Carleto acende um alerta para muitos outros jogadores, porque ele não é o único. Um dia antes, o Jô, ex-Corinthians e Atlético MG, também foi preso pelo mesmo motivo. E isso mostra que muita gente não está cuidando da vida fora do campo. Recebem muito, mas gastam mais ainda. E quando param de jogar, não conseguem manter o padrão de vida. E aí a bomba explode. O mais revoltante é que esses filhos não têm culpa de nada. São crianças, adolescentes, que precisam de apoio. E o pai some, desaparece das responsabilidades. Não dá! Isso é covardia. E o torcedor que tem memória, que lembra do Carleto no Morumbi, sente uma mistura de tristeza e vergonha ao ver o nome dele envolvido nesse tipo de notícia. Claro que a prisão não é definitiva. Ele pode sair se pagar a dívida ou se fizer um acordo de parcelamento, mas até agora a defesa dele não se manifestou. Ninguém apareceu para dizer vamos resolver. Tá preso, quieto, sumido, e isso só piora a imagem dele perante os torcedores e até perante a justiça. E sabe o que é pior? O Carleto se aposentou em 2023 depois de uma passagem discreta pelo Juventus SP. De lá pra cá sumiu. Ninguém ouviu falar. Nem como comentarista, nem como técnico, nem como empresário. Nada. Simplesmente sumiu. E aí a dívida foi crescendo
Até que virou caso de polícia. O São Paulo, é claro, não tem mais vínculo com ele. Mas o nome do clube aparece, porque onde ele jogou fica registrado. E aí o torcedor vê, São Paulo é preso e já sente o baque. Fica aquela mácula, como se fosse uma mancha na nossa história. E não é justo. Mas acontece, a gente tem que começar a cobrar também dos clubes e dos sindicatos de jogadores algum tipo de preparo para o pós-carreira. É muito jogador que se perde depois que para. Não sabe investir, não tem orientação. E aí, o que era para ser uma aposentadoria tranquila, vira caos. E aqui não é questão de ser São Paulino ou não, é questão de humanidade. Carleto errou feio, gravemente. E agora precisa assumir as consequências. Não dá pra passar pano. A criança não pode sofrer porque o pai decidiu esquecer que tem dever? Aliás, essa não é a primeira polêmica dele fora de campo. Sempre teve um temperamento difícil, já discutiu com dirigente, já saiu brigado de clube, já foi parar em páginas policiais outras vezes. Só que agora é diferente. Agora a justiça entrou no meio. E não tem conversa. Muita gente se pergunta, onde estão os amigos dele agora? Cadê os ex-companheiros de vestiário? Cadê os empresários? Ninguém aparece. Porque, infelizmente, quando o cara cai, todo mundo some. E ele vai ter que encarar essa sozinho. O recado que fica é claro. Ex-jogador também precisa ter responsabilidade. A aposentadoria não é desculpa para abandonar a vida. Ser pai é para sempre. E os filhos dele precisam de estabilidade, de presença, de compromisso. Não de manchetes vergonhosas. A torcida tricolor, que sempre soube reconhecer quem honra nossa camisa, também sabe cobrar quem mancha o manto. E o nome de Carleto, que poderia estar nas boas lembranças, hoje está envolvido em tristeza e indignação. A gente espera, sinceramente, que ele resolva isso, que pague o que deve, que assuma seu papel de pai, que, quem sabe, apareça para pedir desculpas, porque do jeito que tá é só vergonha. E vergonha alheia das grandes, seguiremos acompanhando qualquer novidade sobre a situação, prisão, soltura ou pronunciamento, a gente traz aqui, porque a torcida merece saber a verdade. E porque quem vestiu o nosso manto precisa respeitar o legado, mesmo depois de aposentado. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O São Paulo parece estar prestes a mexer numa das posições mais sensíveis e discutidas do elenco. O gol! Sim, torcedor. Depois de mais uma atuação pra lá de questionável de Rafael na derrota por 3-1 para o Vasco, a diretoria do Tricolor começa a olhar com mais atenção para o mercado, e um nome em especial ganhou força nos bastidores. Carlos Miguel, ex-Corinthians e atualmente reserva no Nottingham Forest da Inglaterra. Carlos Miguel, que ficou conhecido por sua segurança e presença física imponente quando atuou pelo rival, é hoje um dos nomes favoritos da comissão técnica para assumir a meta São Paulina. O goleiro, com seus 2,04 metros de altura, virou um sonho possível. Isso porque está encostado na Europa e já sinalizou que toparia voltar ao Brasil desde que seja para ser titular. E aí, gente, é aí que a oportunidade surge. Pressão por mudanças no gol só aumenta. Não dá para esconder. Rafael tem sido alvo de críticas constantes da torcida. A paciência tá por um fio. No último jogo contra o Vasco, ele falhou feio nos 3 gols. E não é exagero, não. Foi falha mesmo. Goleiro plantado, sem reação, mal posicionado. Teve torcedor dizendo que o São Paulo jogou contra 2 adversários. O Vasco e o próprio goleiro. E essa desconfiança não é de hoje. No Brasileirão já foram alguns pontos deixados pelo caminho por erros dele. O mais louco é que o time tá bem na Libertadores. Classificado, com moral, com chance real de título. Mas todo mundo sabe que um time campeão começa com um goleiro confiável. O torcedor sabe, a diretoria sabe e o próprio elenco sabe. A sombra de Carlos Miguel pode ser exatamente o que Rafael precisa para acordar. Ou, quem sabe, para dar lugar de vez a quem chega com mais consistência e personalidade. Internamente, já se fala em acelerar essa negociação. Carlos Miguel está insatisfeito com a reserva no Forest, onde praticamente não joga. A relação dele com empresários e dirigentes brasileiros é boa, o que pode facilitar.
O São Paulo quer alguém que chegue pronto, sem precisar de adaptação. E Carlos Miguel já conhece o clima de pressão, o peso da camisa, a exigência da torcida. Ele não treme. Nunca tremeu. Trazer um goleiro com esse perfil é também um recado claro para a torcida. O clube quer brigar por títulos. Chega de viver de lampejo. Chega de se contentar com o bom, mas instável. Um time que quer Libertadores, Copa do Brasil e até Brasileirão precisa de um arqueiro que passe segurança em todo jogo. Que seja decisivo. E Carlos Miguel, pelo histórico recente, se encaixa nisso. Pode ser o cara Carlos Miguel, não é apenas um goleiro alto e com envergadura absurda. Ele é, acima de tudo, um atleta que impõe respeito dentro da área. Com 2,04 metros, seu porte físico naturalmente já intimida atacantes, mas o diferencial dele vai além da altura. Ele tem reflexo, tem saída do gol. E o mais importante, sabe usar o corpo a seu favor em bolas aéreas, um dos maiores calcanhares de Aquiles da defesa do São Paulo nos últimos anos? Quantas vezes a gente viu o time sofrendo gol de escanteio ou cruzamento? Com Carlos Miguel, esse tipo de erro tende a diminuir. E muito. Além da parte técnica, a personalidade do goleiro é algo que agrada em cheio. Ele é frio, calculista e não sente o peso do jogo. Gosta da pressão. No Corinthians, mesmo como reserva, mostrou maturidade quando foi exigido, inclusive em clássicos. Quando teve a chance, agarrou com as duas mãos, não pipocou. Isso diz muito sobre o que ele pode oferecer ao São Paulo, um goleiro que mesmo jovem já mostra postura de veterano, que encara cada jogo como decisão e que vibra, grita, orienta. Líder dentro da área. Sob o comando de Luiz Ubeldia, que preza por organização defensiva e transições rápidas, Carlos Miguel pode ser um reforço de ouro. Ele tem um bom passe com os pés. Claro, não é um Neuer da vida, mas também não compromete e consegue acionar os laterais e meias com agilidade. Isso é fundamental num sistema onde o goleiro participa da construção. Zubeldia gosta de um time que se defende em bloco, mas que sabe sair com velocidade, e ter um goleiro que pense o jogo ajuda muito nisso. Outro ponto-chave, Carlos Miguel. Pode ser a peça que falta para dar segurança ao sistema defensivo? Diego Costa, Arboleda e Alan Franco são bons zagueiros, mas a comunicação entre linha de defesa e goleiro precisa estar em sintonia. Rafael, muitas vezes, foi criticado por ser parado, por não orientar a zaga. Carlos é o oposto. Ele fala, aponta, cobra, tem postura de comandante ali atrás. Com ele, o setor defensivo tende a ganhar mais personalidade. Por fim, vale destacar o fator ambição. Carlos Miguel quer jogar, tá cansado de banco na Europa, quer ser protagonista. E o São Paulo, com um treinador que valoriza o mérito e a entrega, pode ser o lugar ideal para ele explodir. A fome dele por espaço pode contagiar o elenco, elevar o nível dos treinos, criar uma disputa interna saudável. E quando o ambiente é competitivo, todo mundo cresce, o São Paulo precisa disso. Precisa de caras com sede de vitória. E Carlos Miguel tem essa sede nos olhos. Em um futebol cada vez mais marcado por detalhes e decisões nos momentos cruciais, ter um goleiro confiável pode ser o diferencial entre o fracasso e a glória. E Carlos Miguel, nas temporadas 22, 23 e 23, 24, mostrou que está pronto para ser esse diferencial. No Corinthians, mesmo atuando majoritariamente como reserva, o gigante de 2,04 metros aproveitou todas as chances que teve. Foram jogos em que, mesmo sob pressão, demonstrou frieza, posicionamento impecável e reflexos rápidos. Quando o titular Cássio não pôde atuar, Carlos Miguel entrou e não deixou a desejar. Pelo contrário, fez o torcedor alvinegro levantar da cadeira com defesas espetaculares. Já no Nottingham Forest, apesar de poucas oportunidades no time principal, sua passagem não passou despercebida. Nos treinos e nas vezes em que foi acionado, a imprensa inglesa destacou sua envergadura impressionante e o bom uso do corpo em situações de 1 contra 1. É aquele tipo de goleiro que pode passar despercebido num primeiro olhar, mas quando entra em campo, impõe respeito. Seu estilo lembra os arqueiros de escolas europeias, seguro, discreto, técnico. E isso, para o futebol brasileiro, ainda é diferencial. Sua vinda para o São Paulo seria mais do que uma contratação?
Seria uma resposta. Uma resposta à torcida que cobra mais segurança no gol. Uma resposta ao elenco que precisa de um nome forte para liderar o setor defensivo. E principalmente uma resposta ao próprio futebol brasileiro, que carece de goleiros jovens, confiantes e em evolução. Carlos Miguel tem bagagem, tem repertório e, mais do que isso, tem fome. Chega querendo jogar, querendo ser protagonista, querendo mostrar que não é só o ex-Corinthians ou o gigante reserva na Inglaterra. No São Paulo, ele encontraria um ambiente ideal para crescer. Um clube gigante, uma torcida apaixonada, um técnico que valoriza entrega e consistência. Seria a chance de ouro para se firmar como um dos grandes goleiros do país. E vamos falar a verdade, o tricolor precisa de uma figura assim, alguém que chegue para somar, mas que também assuma a responsabilidade. Carlos Miguel tem tudo para ser esse nome. Tá na hora de virar a chave no gol São Paulino. E talvez, só talvez, esse gigante esteja pronto para assumir o trono. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo